Que louvor que atraiu a glória de Deus. Amém? Teve uma frase no louvor, eu não sou muito assim envolvido com música, mas teve uma frase aí que falou: eu não quero sair daqui. Como é que chama esse cântico? A sua graça me basta, só quero a sua presença. Eu não quero sair daqui. Essa palavra me confrontou muito, queridos, porque às vezes nós liberamos tantas palavras na música, no cântico, e na realidade, às vezes nós não estamos vivendo o que a gente está cantando. Aí quando como é que ela chama? A Juliana estava cantando, a esposa tem uma voz assim maravilhosa, a filha tem nem explicação. A filha pensando assim, o pastor, eu nunca vi o pastor Júlio cantando. Quantos já viram o pastor Júlio cantando aqui? Mas eu sei, pastor Júlio, que isso tudo é reflexo da unção do Senhor. A unção que está sobre a sua vida. Agora ele ficou melhor, tá vendo? Aí eu me lembrei, queridos, assim, que as vigílias que eu passava, às vezes, a gente começava a vigília 10 horas da noite, terminava só no outro dia, 6 horas da manhã. Aí Deus foi me confrontando ali, sabe? A gente canta, eu canto, pra mim. Eu não estou querendo corrigir você, é uma correção que Deus está me dando. Eu não quero sair daqui. Quantas vezes a gente, talvez você já viveu isso, de você começar a orar, começar a adorar, e você não ter vontade de parar, sabe? Mas talvez tem pessoas aqui que nunca sentiu isso, não sabe o que é isso. Você já foi em alguma viagem que o dia de ir embora, você falou assim: eu queria ir embora, sabe? Alguma festa, alguma promoção. Quem trabalha aqui ganha por comissão? Pode levantar a mão. Eu não vou te pedir dinheiro, você não pode. Quem trabalha aqui ganha por comissão. Tem dia que é bacana, não é? Tem dia que o negócio está vendendo, está crescendo, e você fica assim, ó. E quando você não precisa você não tem horário a cumprir, eu já trabalhei assim, de não ter horário a cumprir, e você quer continuar trabalhando porque está entrando dinheiro, está entrando, você não quer parar, se deixar, você atravessa até a madrugada, porque está entrando dinheiro. Chega em casa, você quer continuar vendendo. Quem trabalha por comissão, quando não precisa de cumprir horário, se deixar, a pessoa dispara, não quer nem dormir. É um anseio, um desejo. Sabe, querido, isso tem que crescer dentro de nós, esse desejo, essa vontade, sabe, do tempo não nos paralisar, das preocupações não nos parar, da gente ter mais desejo. Na Coreia do Sul, existe uma igreja poderosa na Coreia do Sul, do Evangelho Pleno. O pastor, o presidente morreu, mas a igreja continua lá, crescendo, disparando. É considerada uma das maiores igrejas do mundo. Eles têm por costume de todos os dias, 3 horas da manhã, ir para o templo orar. Isso é costume em todo o país na Coreia do Sul. É por isso que a Coreia do Sul, mesmo sendo um país que foi destruído por várias vezes, ela se reergueu de novo por causa do investimento no mundo espiritual. Então eles investem muito em oração. Os cultos na Nigéria, é normal os cultos na Nigéria começar 8 horas da manhã, atravessar a manhã e terminar só à noite. Na Nigéria isso é comum, os cultos atravessar muitas horas. Teve um avivamento agora há pouco tempo atrás, você deve ter visto aí no YouTube, né, de um culto que durou mais de 30 horas. Sabe, nós temos que aumentar. Fala para o irmão que está do seu lado, tem que aumentar o investimento no tempo a sós com Deus. Amém? Eu quero compartilhar com os irmãos aqui um texto maravilhoso em que Deus me deu. Os discípulos, eles estavam perguntando a Jesus como eles deveriam orar. É um texto que todos nós aqui conhecemos, que está localizado lá em Mateus, o Evangelho que segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 6.
ministério de dança aqui também maravilhoso, né? Que bacana. Todas as meninas aí, ó, que não estão no ministério de dança, adolescente, jovem, que não está no ministério de dança, procura rápido a liderança do ministério de jovem, porque Deus tem algo para fazer na sua vida também. Você moça aí, ó, adolescente, jovem, procura aí a liderança do ministério de dança. Que bacana esse ministério de dança. Eu perguntei ao pastor Júlio, se esse ministério é acompanhado por alguém profissional, porque o nível aqui da dança é algo poderoso, querido. Amém? Eu tive há pouco tempo atrás acompanhando um debate sobre música e dança, um debate teológico, e eles estavam discutindo que a Bíblia não fala de dança. A Bíblia não fala de dança no culto, mas fala de música no culto. Aí estava tendo um debate aonde eles queriam chegar, se dança é permitido no culto ou não é permitido no culto. Eu não tenho resposta. Se dança não faz parte de louvor, dança o que então? É verdade, toda música te faz dançar. Fala para o irmão que está dizendo, toda música te faz dançar. Eu lembro, pastor, também da época lá do forró. Como é que chama forró lá, Alexandre? Alexandre que era o forró lá? Mangabinha, né? As músicas sertanejas, tem muito, faz chorar, não é? Tem pessoas que vai chorando até cair no chão. Mas o louvor a Deus é diferente, querido. A finalidade do louvor, da música secular, né? A música gospel, melhor dizendo, a música que louva a Deus, a finalidade dela é de nos levar até Deus. De nos levar até Deus. É por isso que o ministério de louvor tem um papel muito importante. É de nos levar até Deus. Então esse ministério aqui de dança aqui é algo muito poderoso. Continue investindo, as meninas aí, continue dançando, louvando, entregue o coração, amém? Não para, amém? Não para. A líder, fica de pé, líder, não para. Eu queria que as meninas da dança fossem lá e abraçassem ela lá, vamos lá? Abraça ela. Não pode parar. Como é que chama ela, pastor? Karina. Isso, receba esse abraço aí, cara. Esse abraço aí, ele está representando que essas meninas precisam de Deus na sua vida aí, através de você. Você não pode parar, jamais parar. Todos esses sentimentos, essa semana mesmo, já vem esse sentimento no coração dela, pastor Júlio. Sabe, quando ela estava aqui dançando, o Espírito Santo falava comigo que esse sentimento de parar é algo assim com frequência. Mas hoje Deus está tirando esse trauma do seu coração, desse sentimento de desistência. Toda vez que vier esse sentimento sobre o seu coração, na hora que ele começar, você repreende. Não aceita isso não faz parte da sua vida. Não pode parar. Amém? Você pode dizer um amém aí, glória a Deus? Isso, tá bom. Para de abraçar muito a Camila aí, senão ela vai ficar chorando por tudo, viu? Caramba. Vamos lá? Mateus capítulo 6. Os discípulos perguntaram para Jesus como é que eles tinham que orar. E Jesus responde no versículo 9: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você tem feito isso, irmão? Perdoar quem te deve? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Amém? Eu posso ouvir um amém aí, glória a Deus? Aleluia. Sabe, queridos, aqui essa oração, ela existe em todos os 4 evangelhos aqui, mas a de Mateus é uma oração assim bem completa,
ela nos dá aqui uma explicação mais clara. E Jesus aqui está explicando, ensinando os discípulos sobre alguns princípios quando nós formos orar a Deus, que a gente precisa de seguir quando a gente for dirigir a Deus o nosso pedido, falar com Deus, relacionarmos com Ele através da nossa comunhão. E o primeiro princípio que eu aprendo aqui, que toda oração ela precisa de ser acompanhada por uma ação. Diga para o irmão que está do seu lado: toda oração precisa de ser acompanhada por uma ação. Toda vez, querido, que você estiver orando a Deus, você estiver dirigindo a Deus, você precisa de entender que você é dependente de Deus, com certeza. Mas nós só devemos pedir a Deus aquilo que a gente não pode fazer. Você entende isso? Você só pode fazer um pedido a Deus para que Deus faça alguma coisa, aquilo que não está ao seu alcance de fazer. Deixa eu tentar completar aqui. Todo pedido que você for dirigir a Deus, para encaixar certo, é um conjunto. Para encaixar certo, a oração que você faz a Deus, ela, para se tornar perfeita, ela precisa de ser acompanhada por uma ação. Então você fala com Deus, mas você precisa de ter uma ação, para que então esta oração ela se complete e ela se torne uma realidade, uma resposta de Deus sobre a sua vida. A maioria das vezes que nós fazemos um pedido para Deus, Deus precisa de nos usar, Deus precisa de usar alguém, Deus precisa de fazer algo que se chama ação. Amém? Diga comigo assim: eu preciso de ter ação. Nós precisamos de ter ação. E qual é a ação que a gente precisa de ter? Nós queremos que o céu se manifeste sobre a terra, que a glória de Deus se envolva. Pastor Júlio quer muito que esta igreja aqui, ela seja uma igreja relevante, uma igreja que cresça, uma igreja que multiplica, uma igreja estrondosa aqui sobre a parte alta aqui de Santa Luzia. Mas a igreja precisa de ter uma ação. Nós temos que dar uma resposta. E essa resposta, algumas coisas que Deus ministrou no meu coração aqui, eu quero compartilhar com você. Precisa de aumentar em nós, para que nós vivemos o manifestar, o derramar de Deus aqui na parte alta de Santa Luzia. Nós precisamos de aumentar o nível da nossa fé. Deixa eu te fazer uma pergunta: fé, o que você entende sobre fé? Você acha que fé é você que busca, encontra, ou é Deus que te dá de graça e derrama sobre a sua vida? Não precisa me dar a resposta não, porque essa discussão aí tem mais de milhares de anos que as pessoas discutem sobre isso. Mas eu entendo algo, querido, que fé é dom de Deus. Amém? Sim ou amém não? E a Bíblia também nos ensina que fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que você se alimenta pela palavra, todas as vezes que você recorre à palavra, todas as vezes que você estuda, vê o milagre, o que Jesus fez, o que os apóstolos fizeram, o que os profetas fizeram, aquilo instiga a sua fé, aquilo mexe com a fé, aquilo faz você crer que Deus também pode fazer o mesmo na sua vida. Então a fé, ela como também é um exercício, ela pode crescer. Diga para o irmão que está do seu lado: a fé também pode crescer. Você que faz academia aqui, ou você que ainda vai fazer academia um dia, que quer aumentar os músculos, tem gente que faz academia só para emagrecer, mas tem pessoas que... Irmão tá rindo. Mas tem gente que faz academia... Eu não estou jogando ponto não, viu? Estou brincando. Mas tem pessoas que fazem academia para aumentar músculo. E o que faz o músculo, aumentar? É o exercício. É quando a pessoa começa ali a levantar os pesos, ela começa a mexer com os músculos do corpo e automaticamente aquilo estica, aumenta os músculos. Por quê? Porque ela está causando uma pressão. É uma pressão que ela está causando. Ela começa a levantar peso, a mexer com a perna, os músculos ficam parados ali. Mas quando a pessoa faz aquela pressão, automaticamente estica. Fala para o irmão que está do seu lado: quando há pressão, há crescimento. Então, para a nossa fé aumentar, para a nossa fé crescer,
chegamos a uma situação complicada, sabe, automaticamente aquilo está nos chamando para um exercício de fé, para que a fé aumente. Então todas as vezes que você for confrontado, se tem alguém aqui que está talvez passando aí por alguma turbulência, alguma crise financeira, no casamento, alguma crise ministerial, na saúde, eu não sei em que departamento, mas se você está passando por alguma crise na sua vida, fica tranquilo, isso tudo é para aumentar a sua fé e para você ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Bate na mão do irmão que está do seu lado e diga assim: olha, isso é para aumentar a sua fé, novas experiências, e para você ver a glória de Deus se manifestar na sua vida. Você quer ver o céu descer sobre a terra, a glória de Deus descer sobre a terra? Então esse é o primeiro princípio. A sua fé precisa de ser exercitada, tem que aumentar a fé. Jesus repreendeu os discípulos. A repreensão que Jesus deu para os discípulos lá em Mateus no capítulo 8, a partir do versículo 26, foi qual? Eles estavam sendo confrontados por uma grande tempestade, e Jesus libera a primeira palavra. Qual foi a primeira palavra? Homens de pequena fé. Então tem gente que tem a fé, talvez você, talvez nós estamos com uma fé que Jesus está olhando e falando assim: olha, eu quero aumentar a sua fé, mas é por intermédio dos confrontos da vida, das adversidades da vida. Esse é o único caminho para a fé aumentar. Amém sim ou amém não? Amém. Agora tem algo que diminui muito a fé. Diga para o irmão que está assim: tem algo que diminui muito a fé. Tem algo, querido, que paralisa a nossa fé. Palavras do diabo. Palavras do diabo que nós deixamos entrar no nosso coração, elas podem ser um balde de água fria na nossa fé. Adão e Eva, eles estavam a todo impulso, um relacionamento com Deus maravilhoso. Todas as tardes, no pôr do sol, Deus estava lá falando com eles. Era algo maravilhoso, um relacionamento que eles tinham com Deus, intimidade, algo profundo. Todos os dias Deus conversava com eles. Mas por intermédio lá, o diabo entrou na serpente. Não foi a serpente, o diabo entrou na serpente. E pelas palavras que saíam da boca da serpente, a fé, o relacionamento que eles tinham com Deus foi diminuindo, atrofiando. Sanbalat e Tobias, você lembra? Neemias lá querendo construir os muros, reconstruir a cidade de Jerusalém, levantar a cidade de novo, reerguer os templos. A Bíblia diz que Sanbalat e Tobias, ele colava lá do lado, eles colavam do lado de Neemias, e em todo o tempo eles estavam tentando esfriar Neemias, em todo o tempo eles estavam tentando jogar um balde de água fria em Neemias, desmotivar Neemias, em todo o tempo eles estavam tentando paralisar Neemias. O profeta Elias, o homem conhecido como profeta do fogo, teve experiências poderosas com Deus, mas Jezabel liberou uma palavra após Elias ter sido usado por Deus para matar os profetas de Baal, os profetas de Balim. Foi algo sobrenatural, desceu fogo do céu, e Deus deu algo maravilhoso, uma experiência profunda para o profeta Elias. Mas Jezabel liberou uma palavra, e a palavra que Jezabel liberou foi essa: amanhã, até essa hora, eu vou te matar. Quem levou essa palavra para o profeta? Foi um servo, um mensageiro. E quando essa palavra chega aos ouvidos de Elias, ele cai, desmotiva, a sua fé esfriou. Sabe, querido, palavras do diabo têm o poder para diminuir, paralisar a nossa fé, quando nós deixamos ela entrar no nosso coração. Então você tem que tomar muito cuidado. As palavras que você tem ouvido, talvez lá dentro da sua casa, palavras que talvez você ouviu aqui na igreja de alguém, do seu vizinho, lá com a patroa, com o patrão, do supervisor, do gerente, com o esposo, com o namorado, não sei. Talvez você tenha ouvido palavras que tenham te colocado muito para baixo. E deixa eu te falar algo aqui, querido: não alimente essas palavras negativas no seu coração. Não tem como impedirmos palavras malignas de chegar até nós, mas tem como nós impedirmos que ela entre no nosso coração.
Não alimente isso, porque isso pode virar uma raiz de amargura e o diabo te coloca cada vez para baixo. É por isso que tem muita gente que está pulando hoje e amanhã está caído. Por quê? Deixou a palavra entrar, alimentou a palavra e a palavra gerou raízes profundas de destruição. Então esse é o primeiro ponto. Fala para o irmão que está do seu lado assim: olha, a sua fé precisa de ser exercitada. Diga aí, você não pode deixar as palavras do diabo entrar no seu coração. Se você quer ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida, escreva aí, guarda isso, querido. O segundo ponto: aumentar o nível de unidade, o nível de comunhão. A igreja primitiva, foi falado aqui por várias vezes sobre o capítulo 2 de Atos. A igreja primitiva era uma igreja que vivia em constância, sabe, em constância, comunhão, crescimento, desenvolvimento, multiplicação, sinais, maravilhas, algo sobrenatural. Mas um dos pontos principais está aqui: eles estavam em unidade. Se você quer ver a glória de Deus aqui no Camelos, aqui em Santa Luzia, na sua casa, na sua vida, esse é o ponto que não tem como a gente tirar ele desse princípio aqui. Unidade, comunhão. Não existe crescimento sem unidade e sem comunhão. Ninguém, querido, cresce sozinho. Ninguém desenvolve sozinho. Ele vai paralisar no meio do caminho, ele vai parar. Você pode fazer algo maravilhoso, mas existe um limite se você quer andar sozinho. Eita glória! Existe um limite. Imagina comigo se o dono da uma empresa famosa, seja qual for ela, vamos colocar aí a Coca-Cola. Imagina comigo se o dono da Coca-Cola, quando inaugurou a Coca-Cola, se ele quisesse presidir, gerenciar a sua empresa ali sozinho, e se abrisse uma outra loja, ele queresse ficar também na outra loja, na outra distribuidora, e se abrisse uma outra, ele queresse ficar na outra, na terceira, na quarta, ele não ia dar conta, porque hoje são milhares de distribuidora da Coca-Cola. Ela é mundial. Existe, acho que quase 15 modelos de Coca-Cola espalhados aí. Aqui mais faz fama aqui no Brasil, que a gente mais toma, né? É a Coca-Cola, a escura, aquela preta. Como é que ela chama aí? Para nós aqui, a pretinha. Mas em outros países, né, muda a cor, muda. Então, ele teve que investir sobre gerência, sobre a sua liderança, multiplicar aquilo que estava nele, passou para outros. A nossa igreja tem uma visão. Nós não queremos parar, nós não queremos ficar apenas em uma congregação. O pastor Elton iniciou apenas com uma congregação, amém, lá no Tirol, debaixo da tenda. Era uma tenda lá, era um lote, ele alugou um lote e fez lá uma tenda lá, a tenda de lona. E a tenda cabia mais ou menos umas 100, 150 pessoas. E hoje nós chegamos a um número elevado de congregação e elevado de membros. E não vai parar por aqui. Diga para o irmão que está do seu lado: não vai parar por aqui. Diga: o Camelos vai ser impactado pela glória de Deus que está aqui sobre a nossa igreja. Fala para o irmão que está do seu lado: Deus vai te usar. Amém sim ou amém não? Então, o nível de comunhão, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42, a Bíblia diz que eles cresciam, né, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos, estavam multiplicando. Versículo 43, em cada alma havia o temor e a multiplicação. Eles eram movidos, querido, por temor. Essa palavra aqui, que o temor do Senhor estava sobre o coração deles, no versículo 43, e se multiplicava o número de milagres, de maravilhas, acontecia ali no meio daquela igreja. Essa palavra mexeu muito comigo. Milagres e maravilhas aconteciam ali sobre a igreja primitiva. Por quê? Porque o temor do Senhor estava sobre eles. Diga comigo assim: se o temor do Senhor permanecer em mim, vai haver a glória de Deus
sobre a minha vida e aonde eu estiver. A Bíblia diz, querido, que os sinais do Senhor seguiriam aqueles que crescem. Tem que haver temor. Se haver temor no nosso coração, haverá crescimento e haverá milagres e prodígios também sobre a nossa vida. Eu posso ouvir um amém aí, um glória a Deus? Você quer aumentar, querido, o crescimento aí, viver a glória de Deus, o derramar de Deus sobre a sua vida? Eu posso ouvir um amém, glória a Deus aí? Grave isso aí, olha, para que o temor de Deus se manifeste na nossa vida, para que a gente viva a glória de Deus, os milagres de Deus, nós não podemos dar lugar para o diabo. Diga para o irmão que está do seu lado, não pode dar lugar para o diabo. Efésios capítulo 4, versículo 23, não deis lugar para o diabo. Eu acredito que a serpente, lá no Éden, ela era uma cobrinha bonita, bacana, mas o diabo usou ela. Não foi a cobra, querido, foi o diabo que usou aquela serpente. Nós podemos ser cheios de Deus, podemos ser cheios do Espírito Santo, mas nós podemos passar por este momento de dar lugar para o diabo. E às vezes é por coisas assim, ó, a gente não vigia. Às vezes é um prato que caiu no chão, não é? Às vezes é uma preferência no trânsito. Você às vezes poderia dar a preferência é sua, mas às vezes você quer usar a sua preferência ali e de repente dá uma discussão por coisa. É verdade. Aqui no Camelo ninguém nunca passou por isso, né, pastor? Um atraso do seu salário. Qual que é o dia do seu pagamento? Atrasou. Talvez você não fique nervoso por isso, né? Mas tem muita gente que fica nervoso quando o salário atrasa. Tem alguém aqui que fica nervoso quando atrasa o salário? Preciso levantar a mão, irmão. Tem que ver construção civil. Esse pagamento feito toda sexta-feira, né? Os peão da construção civil. Quando não paga o pagamento na sexta-feira, eles ficam até com a enxada na mão. Você entende isso? Às vezes você tem todo o direito, o motivo, a preferência, mas às vezes o diabo está esperando, sabe, apenas você dar lugar que ele vai entrar e vai causar uma bagunça sobre a sua vida. Você já viu a história de Moisés? A Bíblia diz, em Atos dos Apóstolos, sobre a história de Moisés, que ele queria visitar os seus pais, queria visitar a sua mãe, queria conhecer a sua família, visitar o seu povo. E a Bíblia diz que quando ele estava ali para querer visitar, de repente ele vê uma briga. Ele vê ali pessoas, os soldados egípcios, cometendo uma injustiça, batendo em um escravo hebreu. E a Bíblia diz que quando Moisés vê aquilo, o que Moisés faz? Ele vai lá e comete um homicídio. Ele foi elevado pelo impulso, pela emoção. Às vezes acontece isso conosco. Às vezes a gente, por causa de poucas coisas, a gente tem um impulso, sabe, adrenalina, negócio só para a cabeça, que a gente esquece até que a gente é filho de Deus, que é crente, sabe? Às vezes quem está de longe fala, aquele palavrão ali eu nunca vi, aquele ali é novo. E está saindo da boca de quem? De uma serva do Senhor, de um servo do Senhor. Fala para o irmão que está do seu lado, você não tem razão. É verdade. Como assim, pastor, eu não tenho razão? Querido, preste atenção, é Deus quem te justifica. Aleluia, glória a Deus. Deixe de falar o que quiser falar. Jesus falou que se bater numa face tem que virar outra face. Sabe o que Jesus estava querendo dizer? Que às vezes você tem razão, você tem direito. Só que se você for querer resolver aquilo do seu jeito, na sua hora, você pode atrapalhar tudo. Tem muitas coisas que você tem toda a razão, mas você às vezes vai agir fora da hora, fora do momento. Espera a poeira baixar, porque Deus vai te justificar. Você toma posse disso aí?
Diga amém, diga glória a Deus. Aleluia. Lá em Hebreus, no capítulo 12, versículo 15, a Bíblia nos ensina que nós devemos ter um cuidado, que nenhuma raiz do mal ela desça para o nosso coração e ela cause esfriamento sobre a nossa vida. Se você quer ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida, você tem que ter este cuidado de não alimentar nenhum sentimento de amargura. Você entende isso? Amargura, ódio, não nasce de uma noite para o dia. Amargura e ódio, isso é fruto de um investimento, de um cuidado em que a gente está alimentando. Você passa raiva hoje. Essa raiva que você passou, ela não se transforma em amargura e ódio de uma noite para o dia. Por enquanto ela é raiva, ela é ira. Mas amanhã ela pode sair do seu coração. Semana que vem ela pode sair do seu coração. Mas se você ficar alimentando aquilo, quanto mais tempo você alimentar, aquilo vai se tornar amargura, ódio. E isso, a medicina já declarou que isso pode trazer doenças terríveis sobre o corpo humano. A Bíblia declara que isso pode levar à morte espiritual e também à morte física. Então você não pode alimentar essas raízes de amargura aí, se você quer ver a glória de Deus sobre a sua vida. Eu estou falando aqui para quem quer ver a glória de Deus sobre alguns princípios que você precisa de guardar, que você precisa de cumprir, para que a glória de Deus se manifeste sobre a sua vida. Terceiro ponto, você precisa de amar e aumentar a sua devoção em Deus. Uma certa feita eles perguntaram para Jesus assim: Jesus, qual que é o maior mandamento, o principal mandamento? Jesus falou: o primeiro de todos eles é amar a Deus sobre todas as coisas. Então aqui, querido, existe um resumo sobre esses dois mandamentos que Jesus falou. O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo. Todos os mandamentos, eles estão dentro desses dois mandamentos. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, amar a Deus, primeiro, você vai querer fazer aquilo que é vontade de Deus. E o que é vontade de Deus? A vontade de Deus está dentro de tudo aquilo que é bom, perfeito. E se você, querido, cumprir, viver aquilo que é bom, perfeito e agradável, você vai experimentar coisas sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Eu posso ouvir um amém aí, glória a Deus? Lá no livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 9, versículo 10, a Bíblia diz assim que os anjos, eles estavam diante de Deus, adorando o Senhor. A visão em que João teve, quando ele estava na ilha de Pátmos, e os anjos cantando: Santo, 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 Santo és o Senhor, Santo, Santo, Santo. Os anjos em todo o tempo santo, naquela dimensão de glória, de poder, algo sobrenatural. Eles estavam ali vivendo um tempo de devoção. Nós temos que aumentar essa devoção, esse amor pela presença de Deus. Sabe, queridos, a forma em que você adora a Deus hoje, ela não pode, permanecer para sempre na sua vida do mesmo nível. Ela tem que aumentar, tem que crescer, tem que haver mais derramamento. Você tem que se abrir, se render, se rasgar diante do Senhor. O nível de relacionamento tem que crescer. Diga para o irmão que está do seu lado: o nível de relacionamento tem que crescer, tem que aumentar, querido. Tem que aumentar esse nível dentro de você, de se render mais. Talvez no ano de 2022 você levantava só uma mão para adorar a Deus. 2023 você tem que estar com as duas mãos levantadas. 2024 vai iniciar, você tem que estar com todo o seu coração diante dele. O serviço, sabe como que eu provo? Qual que é a ação que eu vou ter, que eu estou provando que Deus está em primeiro lugar na minha vida? Através da sua atitude, das suas ações no serviço. O que você tem feito para que mostre que
participar, para agradar o Senhor, para mostrar para Deus que você está cumprindo o propósito, a vontade dEle, que você quer a vontade dEle em primeiro lugar. Existe um espaço aqui, dentro desta igreja, no corpo desta igreja, existe um espaço reservado, esperando para que você exerça algo aí, que é muito útil para o reino de Deus. Diga para o irmão que está do seu lado: a Igreja Batista Aliança Eterna do Camelo está esperando uma decisão sua para aumentar e crescer o desenvolvimento. Amém? Então você tem que ter uma ação, você tem que envolver. Existem vários ministérios aqui, existem células. Nós precisamos de multiplicar, de crescer as células aqui. Existe ministério de dança, ministério de louvor, sabe, ministério de criança, tem tanta coisa aqui. Ministério de teatro, outros ministérios que precisam de ser criados aqui. E sabe, a habilidade, o dom, o talento, o chamado que está dentro do seu coração aí, Deus quer que você coloque ele para o lado de fora. Aleluia! Glória a Deus! Deus quer que você exerça essa obra maravilhosa aí, que Ele já plantou dentro de você. Se você quer ver a glória de Deus manifestar sobre a terra, sobre a sua vida, existe um outro ponto aqui também. Aumente o nível de santidade. A glória de Deus não se manifesta onde não existe santidade. Sabe, querido, o YouTube, o mestre, o professor YouTube, todas as perguntas que nós queremos, nós hoje temos essa facilidade de querer ir até o YouTube. Não é isso? Se eu não quero ser um dizimista, eu vou até o YouTube, eu consigo encontrar lá no YouTube mestres, professores, pastores que apoiam a minha crença de não ser um dizimista. Se eu quero casar com 5 mulheres, eu vou até o YouTube e lá existe ensinamentos de mestres, professores, doutores lá, que eles podem apoiar também esse sentimento que eu tenho de casar com 5 mulheres dentro da mesma casa. Difícil, né? Pensou? 5 cidades. Você entende isso, queridos? Agora preste atenção aqui, olha. Não existe. Tem pessoas aí que elas não estão em pecado, mas estão perto do pecado. Eu vou te dar um exemplo. Existem coisas que a Bíblia não condena. Tem coisas que a Bíblia não condena, mas que não faz bem para nós, queridos. Fala para o irmão que está do seu lado: a Bíblia não condena tudo, mas a Bíblia nos ensina que a gente tem que se afastar de tudo aquilo que nos distancia de Deus. Você entende isso? A santidade está aqui, ó. Aqui está a santidade, e aqui está o pecado. Sabe, eu não estou envolvido com a santidade, mas eu também não estou envolvido com o pecado, mas eu estou mais perto do pecado. É verdade. Vou te dar um exemplo. Vinho, bebida alcoólica. A Bíblia não condena tomar vinho. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, e eu queria a sua resposta. Quero a sua resposta. Se você estivesse em um voo e você descobrisse que lá, onde o piloto do avião está lá, na cabine do piloto do avião, ele está lá com 5 garrafas de vinho lá, e que ele está chapando o vinho, qual a segurança que você teria? As mulheres aqui, as mulheres que já ganharam aí os seus filhos, né, neném, imagina comigo, se você entra lá dentro do consultório lá dentro da sala de cirurgia lá de parto, e você vê lá na mesa do médico lá, que ele está tomando bebida alcoólica, qual a segurança que você tem? Eu tenho certeza que o marido ia falar assim: aquele médico lá, que a sua irmã operou lá, não, o cara lá, ele está bebendo dentro do consultório. Você entende isso? Não é pecado, pastor.
eu não estou envolvido com a pornografia. Pornografia é pecado. Eu não estou envolvido com a pornografia. Mas talvez você está assistindo algumas séries, alguns filmes que te levam a você pecar como se você estivesse assistindo pornografia. Você entende isso? Tem coisa que a Bíblia não declara que é pecado. Eu estou jogando bola lá. Qual o pecado de jogar bola? Estou jogando bola com os meninos. A peladinha é bacana demais. Mas aquela peladinha todo final de semana está dando briga. Aquela peladinha todo final de semana dá discussão. Então o que eu tenho que fazer? Eu vou continuar jogando aquela bolinha lá com os meninos? Não. Por quê? Não é pecado, mas aquilo vai me levar ao pecado. Tem pessoas, a gente se envolver com pessoas, relacionar com pessoas, não é pecado. Mas tem pessoas que você tem que afastar deles, porque vai te levar ao pecado. Existe ambiente que a Bíblia fala que a gente não pode permanecer neles, porque senão ele vai nos levar ao pecado. Você entende isso? Você quer ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida? Então tem que haver santidade. Eu não estou envolvido com o pecado, mas se você estiver perto do pecado, a Bíblia diz que o homem tem que tomar cuidado, porque quem pensa que está de pé, verdade, ele está perto, ele pode cair em qualquer momento. É melhor você caminhar em nível de santidade, clamar por ela, pedir a Deus para te dar força, para se envolver. Eu quero conhecer mais o Senhor, cada vez mais se aprofundar. Sabe, talvez as águas do nível do seu relacionamento, talvez a água está dando pelos arteiros, lá no livro de Ezequiel 47, querido, mas você se envolveu um pouco mais, a água agora está pelo joelho, pastor, está bacana, não está bacana, Deus tem mais, pastor, então o que eu tenho que fazer? Mergulhe nessa água, as águas agora pelos lombos, não está bom, Deus quer que você se envolva, querido, nade na presença dEle, se envolva cada vez mais com Ele. Eu vim pregar aqui para quem quer viver a glória de Deus sobre a sua vida. Você entende, irmão, que lá no céu, tudo será maravilhoso. Lá no céu não vai haver discussão, não vai haver doença. Lá no céu não vai haver dívida, não vai haver promissória para pagar. Lá no céu não vai haver carnê para pagar. Lá no céu não vai haver conta de água, conta de luz alta. Lá no céu a gente não vai ter sentimento de injustiça. Lá no céu não vai ter briga com o marido, briga com o filho. Não. Lá no céu vai ser paz, gozo e alegria. Mas deixa eu te falar uma coisa. Aqui na terra também, mesmo a gente vivendo todos esses transtornos, todas essas lutas, todas essas divisões, separações, transtornos, existe possibilidade também da gente desfrutar da glória de Deus aqui na terra. Aleluia. Isaías capítulo 6, a Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías declara: eu vi a glória de Deus. Mesmo no ano em que morreu o rei Uzias, no ano de dor, eu perdi o meu amigo, eu perdi o meu líder, eu perdi o meu rei, mas foi por isso que eu vi a glória de Deus. Eu vou te explicar direito, querido. Mesmo você vivendo turbulências na sua vida, percas na sua vida, sofrimento na sua vida, Deus ainda tem uma glória para manifestar. Alegria, paz, gozo, alegria. Deus tem conquista, Deus tem crescimento, Deus tem coisas boas para fazer na sua vida. Diga para o irmão que está do seu lado: tem muita coisa boa para acontecer aqui na terra, na sua vida. Eu posso ouvir um amém aí, glória a Deus? Então, se você quer ver a glória de Deus, querido, primeiro ponto, você precisa que a sua fé aumente. Diga comigo assim: a minha fé vai ser exercitada. Segundo, aumentar o nível de unidade, de crescimento. Terceiro, você precisa de aumentar também o amor e a devoção. Em quarto, a santidade. Fala comigo, irmão, santidade. Tem que crescer. Bom, em nome de Jesus, se o Espírito Santo
A Bíblia diz que ele nos incomoda. Ele tem ciúme. Todas as vezes que a gente vai fazer algo que não é bacana, que Deus não fica alegre com isso, com certeza nós somos tocados. O Espírito Santo nos toca. Então, se o Espírito Santo te tocou, sabe, obedeça a direção que Ele está te dando. Sabe, eu não vou mais pisar ali, eu não vou assistir mais isso, eu não vou ouvir isso. Você entende isso? Pastor, não tem nada a ver, chitãozinho chororó, pastor. Mas talvez toda vez que você escuta, você fica chorando, irmão, lembrando lá do Francisco que passou na sua vida, do Raimundo que você apaixonou lá 30 anos, 50 anos atrás, aí você fica chorando. Para com isso. Há um novo tempo, há um novo mover de Deus sobre a sua vida. Para finalizar aqui, para você ver a glória de Deus sobre a sua vida, precisamos de aumentar o nível de autoridade que Deus deu para a igreja. Primeiro ponto aqui, para que a autoridade de Deus seja manifesta sobre a minha vida, primeira coisa, eu preciso de reconhecer a autoridade do meu líder. Não tem como eu exercer a autoridade se eu não respeitar e submeter a autoridade da minha liderança. Verdade. Não tem como um filho ter filhos obedientes se ele não é um filho obediente. Não tem como um líder querer sucesso, autoridade sobre o seu ministério, se ele não reconhece a autoridade do seu líder. Você entende isso? Amém. A Bíblia nos ensina sobre um centurião. O camarada era chefe da sinagoga. Chefe da sinagoga. Ele estava com um problema dentro da casa. A filha. A Bíblia diz que ele foi até Jesus. Ele reconheceu a autoridade que estava sobre Jesus. E ele disse para Jesus: olha, segundo a sua palavra, eu creio que minha filha viverá. Sabe, irmão, todo mundo que se submete à autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, essa autoridade também respinga sobre a vida dele. É liberada sobre a vida dele. O pastor Elton, se todos os pastores da Aliança Eterna seguir, submeter a visão que Deus deu ao pastor Elton, a mesma unção que está sendo derramada lá no Tirol, ela também é derramada sobre as congregações. É verdade. E eu vejo algo assim tão poderoso, quando Jesus ele diz que se nós crêssemos, nós poderíamos fazer obras maiores do que as obras em que ele fez. Aí eu fico me perguntando, como que a gente pode fazer obras maiores do que as obras que Jesus fez? Jesus estava falando isso para os discípulos, mas Jesus estava dizendo sobre isso, que quando nós nos submetemos, quando nós seguimos os ensinamentos, guardamos os mandamentos, quando nós estamos por debaixo de uma autoridade em obediência, a tendência do filho é crescer mais do que o pai um dia. Você entende isso, irmão? Existe um crescimento extraordinário de Deus para a sua vida, mas você precisa de submeter ao líder que Deus colocou sobre a sua vida. A liderança que Deus colocou sobre a sua vida, lá no seu trabalho, lá na sua casa, aqui na igreja, aonde você estiver, precisa de submeter a essa liderança, porque quando nós nos submetemos a essa liderança, há uma liberação de autoridade também sobre a nossa vida. Jesus disse para os discípulos: olha, vocês pegarão as serpentes, se alguma coisa mortífera vocês beberem, vocês colocarão a mão sobre os enfermos, expulsarão os demônios. Sabe, querido, os sinais quer manifestar sobre a nossa vida. A glória de Deus precisa de se manifestar sobre a nossa vida, mas nós precisamos de guardar esses princípios aqui, seguir esses princípios. Você quer crescer? Quer aumentar? Quer desenvolver? Então exercite a sua fé. Exercite ela. O que você está vivendo hoje aí? Aponte o dedo que você está vivendo. Fale em nome de Jesus: eu creio. Nós oramos aqui por 2 pessoas agora, antes da ministração da palavra.
por uma senhora e por um homem que foi atropelado. Nós oramos. E nesta oração, nós liberamos palavras que nós cremos na intervenção de Deus, que Deus está alcançando essa pessoa lá. Sabe, irmão, o que você está passando não é o choro, não é o choro que vai resolver o problema que você está passando, é a sua fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Crescimento precisa de comunhão, de unidade. Vamos nos envolver mais. Venha, se ajunte mais aqui. Sabe, a participação sua aqui nessa igreja não pode ser só quinta e domingo à noite, 1h30 só de culto, 2 horas de culto, não. Você tem que estar envolvido no corpo. O membro que não está envolvido no corpo, ele não faz parte do corpo. Igreja não é ninguém sozinho. Igreja só é igreja quando existe unidade. Eu não posso falar sozinho que eu sou igreja. Eu não posso declarar, eu sou igreja, sozinho. Eu tenho que falar, eu faço parte da igreja. Eu pertenço a uma igreja. Porque nós somos apenas um membro do corpo, o membro da igreja. E todo membro que caminha sozinho, ele não tem vida sobre ele. A nossa mão aqui, ó, se cortar a mão e eu jogar a mão ali, ela vai morrer. Mas por que ela tem vida? Porque ela está ligada ao corpo. Você quer crescer? Quer ver a glória de Deus sobre a sua vida? Então vamos nos envolver. Se envolva com os trabalhos que tem aqui, com as repartições que tem aqui, com a agenda da igreja. Sabe qual é o mover que está acontecendo? O que a igreja, né, qual ministério que está inaugurando? Qual ministério que tem? Existe uma chamada de Deus sobre a sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado, você não foi chamado aqui. Fala para ele, você não foi chamado aqui só para ficar sentado sobre esse banco. Diga, Deus quer te usar também. Ah, pastor, eu sou tímido. Ah, pastor, eu vou ficar no meu cantinho. Ah, pastor, eu só quero adorar. Irmão, bacana, glória a Deus por isso. Mas o propósito de Deus, sabe, é te encher. Mas através da sua vida, Deus também tem algo para fazer. Eu posso ouvir um amém aí, um glória a Deus? Fala para o irmão que está do seu lado, fala, Deus quer te encher. Mas através da sua vida, Deus também quer mover. Amém? Sabe, a sua devoção, vamos aumentar o nível de adoração. Aumentar. Tem que haver crescimento. Santidade, a gente tem que se comprometer mais em ser santo diante do Senhor. O que eu fazia hoje, eu tenho que parar de fazer. Ninguém vai ser 100% santo enquanto estiver aqui sobre a terra. Mas para cada dia da nossa vida, a gente tem que matar algo em nós. Verdade. Tem que matar. Isso eu não faço mais, porque Deus me libertou. Eu queria que você ficasse nos seus pés. Há uma autoridade de Deus liberada sobre a minha e sobre a sua vida. Há uma autoridade. Eu queria chamar os levitas aqui. Chega para o irmão que está do seu lado. Há uma autoridade liberada sobre a sua vida. Sabe, querido, a manifestação